Olá, estamos de volta com mais um videoblog. Dessa vez eu quero falar sobre um assunto que foi solicitado por um dos irmãos que acompanha esse blog, que ele pediu para eu falar sobre o batismo infantil, qual seria a minha opinião sobre batismo infantil. Bom, o batismo é um dos temas que mais tem dividido a igreja ao longo da história. Alguns historiadores que eu pesquisei colocam até alguns números assim, assustadores, com dezenas de milhões de cristãos que teriam sido mortos pela perseguição devido a diferenças de opinião a respeito da doutrina do batismo. Evidentemente não só da doutrina do batismo, mas também, entre outras coisas, por causa da doutrina do batismo. Diferenças de pensamento têm levado a muita perseguição e mortes ao longo da história. Muitos batistas e anabatistas foram mortos por causa disso. Então, a gente não tem ideia do número exato de quantas pessoas morreram, mas algumas pessoas chegam a falar até em 50 milhões, não sei qual a precisão desse número. Mas, enfim, nós sabemos que esse é um assunto que tem causado muita divisão ao longo da história da igreja. Basicamente, você tem algumas posições como o batismo depois da conversão. Algumas igrejas, como a Batista, defendem o batismo após a conversão, e outros o batismo infantil. Claro que tem muitas coisas que podem ser ditas a respeito do batismo, eu não vou entrar em detalhes dessas coisas, vou fazer uma postagem curta, focalizando somente nesse ponto do batismo, se ele deve ser ministrado a crianças ou a adultos, ou pelo menos uma pessoa com idade suficiente para tomar uma decisão pelo batismo, ou se os pais poderiam tomar essa decisão e batizar os seus filhos, em particular os filhos menorzinhos, né, os bebês que não têm ainda uma consciência da sua própria fé. Então, se você for olhar ao ponto de vista católico romano, os católicos eles batizam crianças. Qual é a justificativa para o batismo infantil na Igreja Católica? Na verdade, na Igreja Católica, eles entendem que o novo nascimento é administrado por meio do batismo. Então, o batismo seria aqui uma coisa que eles chamam de sacramento, né? O sacramento, ele tem o poder de conferir uma bênção para a pessoa independente da fé dessa pessoa. Então, independente se a pessoa tem fé ou não naquilo, o ritual em si, que é realizado por um padre, por um sacerdote, ele tem o poder de conferir uma bênção espiritual para essa pessoa. No caso dos católicos, eles creem que a bênção espiritual é o próprio novo nascimento. Claro que nós, como evangélicos, discordamos desse ponto. O novo nascimento, entendemos conforme a Bíblia, se dá por meio da fé. Por meio da fé. João capítulo 1, versículo 12 diz: aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Então, você se torna filho de Deus pela fé no nome de Jesus. João 3,16, também o próprio capítulo João 3, quando Jesus explica para Nicodemos o que é o novo nascimento, ele vai entrar, evidentemente, no Evangelho, como que você faz para receber o novo nascimento. Aí, em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso no contexto de novo nascimento, Jesus explicando para ele como que se dá o novo nascimento, por meio da fé. Então, entendemos que o novo nascimento ocorre por meio da fé. A Bíblia fala de alguns textos que envolvem, dentro do assunto da salvação, falam que aquele que crê e for batizado será salvo. Tem alguns outros textos que incluem a discussão do batismo dentro do assunto da salvação, mas todos os textos que são mencionados na Bíblia com relação à doutrina da salvação, eles são colocados como uma pessoa que crê e é batizado. Não tem nenhum texto que fala de uma pessoa que é batizada sem crer, a respeito da salvação, né? Então, salvação, discussões sobre a doutrina da salvação envolvem a fé, e alguns textos mencionam o batismo, mas não tem texto que menciona batismo sem fé ligado à salvação. Tem alguns textos no livro de Atos em que os apóstolos batizaram todas as pessoas de uma determinada família. Entraram naquela casa, falaram do Evangelho e batizaram todos os membros daquela casa. Então,
algumas pessoas colocam, então provavelmente ele batizou também os bebês, mas isso é uma suposição, o texto não diz, né? Então fica aberta a especulação. Na verdade, nada nesses textos indica que as pessoas foram batizadas contra a sua vontade. Então, nós evangélicos batistas, pelo menos, nós cremos que essas pessoas nessas casas que foram batizadas aceitaram o evangelho que foi pregado naquela casa. Mas, enfim, já que eu mencionei os batistas, bom, a posição católica romana é essa: novo nascimento por meio do batismo, ministração do batismo por um sacerdote católico. Quanto às igrejas reformadas, existem muitas igrejas reformadas, basicamente a maioria das igrejas que vieram da Reforma, elas ensinam também, mantiveram o costume do batismo infantil. Então, batizam as suas crianças e tem uma justificativa histórica para isso, porque a igreja tradicionalmente vinha fazendo, embora não todos os grupos cristãos faziam isso, sempre houve os anabatistas que rejeitavam essa prática, mas as igrejas da Reforma, eu vou discutir basicamente um argumento que eu entendi pesquisando o assunto, que as igrejas presbiterianas usam para justificar o batismo infantil, que seria mais ou menos uma comparação com a circuncisão no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, o povo de Israel tinha uma ordenança de Deus de que os seus filhos deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Então, todo judeu, quando nascesse um filho homem, deveria circuncidá-lo ao 8º dia. Isso era um símbolo diante de Deus de uma pureza espiritual. Evidentemente, o corte na carne em si não ia purificar alguém, mas ele era um símbolo de uma purificação, era um símbolo de uma aliança, então, de Deus com a descendência de Abraão. Então, você tem essa ordenança sendo ministrada no povo de Deus no Velho Testamento, às crianças, aos bebês assim que nascem. Então, a lógica é que se no Novo Testamento o povo de Deus é a igreja e o batismo é o símbolo da bênção de Deus sobre esse povo, de certa maneira, evidentemente o batismo em si tem um significado específico que eu vou comentar daqui a pouco, mas o batismo é um símbolo dessa união do povo de Cristo com o próprio Cristo. Então, seria ministrado às crianças, de forma que as crianças receberiam bênçãos da nova aliança por meio do batismo, do mesmo jeito que crianças no Velho Testamento supostamente receberiam bênçãos da velha aliança por meio da circuncisão. Então, esse é um argumento que é usado. Pode haver outros argumentos, mas naquilo que eu procurei, esse seria um ponto-chave, uma comparação com aquilo que é ministrado por Israel no Velho Testamento. Existe um texto citado com relação a isso, que é Colossenses 2, vamos ler Colossenses 2 de 10 a 12, olha só, diz assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, Jesus Cristo, está se referindo a Jesus Cristo, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Então ele menciona uma circuncisão simbólica aqui, que não é a do corpo, mas é a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele faz uma explicação a respeito desses dois símbolos, da circuncisão e do batismo, com relação à nossa posição em Cristo hoje. Então, existe essa comparação. Bom, algumas coisas você pode perguntar. Então, claro, ele está fazendo uma comparação, espiritualizando aquilo que era um símbolo no Velho Testamento, circuncisão na carne. Hoje existe um cumprimento desse símbolo, que é a circuncisão de Cristo, que faz uma purificação. E o símbolo visível que nós temos disso na nova aliança não é mais a circuncisão na carne, agora é o batismo em si. Tá. Agora, no Velho Testamento se ministrava esse símbolo da circuncisão nas crianças. Por que os batistas não ministram esse símbolo nas crianças hoje em dia na nova aliança? Bom, a pergunta que se faz é o seguinte: como é que uma pessoa entrava no povo de Deus
no Velho Testamento. Como é que alguém poderia fazer parte do povo de Deus no Velho Testamento? Bom, basicamente tem duas maneiras. Uma é nascendo judeu. Então você nasceu judeu, você já é filho da promessa, então você já pode ser circuncidado, você já faz parte do corpo de Israel. Agora, uma outra maneira é se você fosse um estrangeiro e chegasse em Israel, quisesse fazer parte daquela nação. Evidentemente, você deveria seguir a religião do judaísmo e deveria ser, por livre e espontânea vontade, circuncidado. Então essas são as duas maneiras. Mas uma criança, se fosse judia, ela poderia ser circuncidada e fazia parte do povo. Mas é claro, ela nasceu com sangue judeu. Filho de judeu é judeu. Agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, como é que alguém faz para fazer parte do corpo de Cristo ou da família de Deus no Novo Testamento? Não é pelo nascimento físico, é pelo nascimento espiritual. É pelo novo nascimento que você entra nessa aliança. Então, nós que somos batistas, entendemos que esse símbolo só faz sentido, o símbolo do batismo, que é o símbolo da entrada de uma pessoa nesse corpo de Cristo, só faz sentido se a pessoa já entrou. E a pessoa não entra pelo nascimento físico, ela entra pelo novo nascimento, o nascimento espiritual. De forma que o batismo é um símbolo de algo que aconteceu no passado e não algo que vai acontecer se no futuro a criança vier a crer, né? Você vê que nesse próprio texto de Colossenses, ele explica o que é o batismo, né? Vocês foram sepultados com Cristo no batismo e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então você faz parte dessa comunhão do corpo de Cristo se você de fato já morreu com Cristo, já ressuscitou com Cristo por meio da fé. Uma criança não tem essa fé no que aconteceu com Jesus, ela não tem como entender isso, uma criança evidentemente muito pequena, então ela não faz parte, e esse símbolo então eu entendo que não se aplica, ela deveria ter consciência e fé para poder o símbolo ter algum sentido, né? Então, você vê que quais são se o batismo comunica bênçãos para uma criança batizada, um bebê batizado, que bênçãos são essas, né? Que bênçãos seriam essas? Porque as bênçãos do Velho Testamento, eu até entendo que no Velho Testamento Deus iria abençoar os pais se obedecessem à lei e circuncidasse os seus filhos, mas as bênçãos prometidas eram fertilidade, prosperidade, paz com relação aos seus inimigos e coisas desse tipo. As bênçãos que nós temos na Nova Aliança, você pode dar uma checada em Efésios capítulo 1, são inúmeras bênçãos que nós temos ali, de salvação, de estarmos predestinados para sermos filhos de Deus e fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Efésios 2 vai dizer que estamos assentados com Cristo em Deus. Então essas são as bênçãos que são prometidas na Nova Aliança. Eu não creio que algum protestante vai achar que as crianças estão nessa posição, assentadas com Cristo em Deus, porque foram batizadas. Então não faz sentido que ela receba essa bênção por meio. Então não sei exatamente quais bênçãos as pessoas pensam que são transmitidas pelo batismo. Então, no caso dos batistas, que pregam o batismo após a fé em Jesus Cristo, esse batismo seria um símbolo da sua morte com Cristo para o mundo e a sua ressurreição para uma vida nova. Então, um testemunho público daquilo que aconteceu espiritualmente. Então, o batismo é símbolo de algo que aconteceu no passado. Eu vou encerrar com o texto de Romanos 6, 3 e 4, que diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo espiritual, o batismo do Espírito Santo que acontece quando você recebe Jesus como Salvador e que é tipificado no batismo das águas, ele tem esse propósito de que você ande em novidade de vida. Uma criança, um bebê, não pode andar em novidade de vida porque foi batizado. Então, eu espero que eu tenha colocado claramente a minha posição, e se tiver algum irmão presbiteriano que discorde, pode colocar nos comentários aí para a gente ficar aberto à discussão. E que Deus abençoe a todos.